dia, gente. Vamos falar um pouco hoje sobre a geografia das indústrias. Antes de falarmos da geografia das indústrias, temos que abordar os conceitos relacionados às revoluções industriais. De uma maneira geral, os livros de geografia apresentam as 3 revoluções industriais que aconteceram e se mantêm, de certa forma, até hoje. A Revolução Industrial é um processo contínuo, marcado por uma dinâmica de renovação tecnológica ao longo dos anos. A Revolução Industrial ela foi mais visível, a primeira, na Inglaterra, no século XVIII. Houve a substituição do trabalho manual pela maquinofatura. O setor têxtil foi o primeiro a incorporar máquinas, seguido depois pelo setor de transportes. A substituição da energia humana pela força gerada através do carvão, utilizado na máquina a vapor, é claro, dão novos contornos ao sistema capitalista. No final do século XIX e no início do século XX, iniciou-se a segunda revolução industrial. Alguns livros falam meados do século XIX. Com o advento da eletricidade, do petróleo, do motor a combustão interna, surgem os primeiros alto-fornos e as siderurgias. A indústria química, o setor metalúrgico, as laminadoras de alumínio, níquel, cobre, se destacam, mudando bastante o cenário da sociedade naquela época. Surgem novos países industrializados, enquanto que na primeira Revolução Industrial ela se concentrou essencialmente na Inglaterra, agora outros países como a Alemanha, França, Estados Unidos e Japão também se industrializam. Houve a invenção do telefone, dos primeiros sinais de rádio, dos aviões, automóveis, bem como da geladeira e do elevador. Já a terceira Revolução Industrial vem da segunda metade do século XX. É caracterizada pela incorporação científica ao processo industrial, do ponto de vista ligado à internet, ao desenvolvimento dos computadores, à informática de uma maneira geral. As comunicações e os serviços vão se destacar. Curiosamente, a indústria não vai ser, a partir daí, a maior empregadora, mas sim o setor de serviços, como se caracteriza na atualidade. Também é chamada de revolução pós-industrial, porque algumas pessoas consideram que já passamos dessa fase de indústria. A indústria é importante, mas temos uma dinâmica diferente quando falamos das relações econômicas no mundo. É marcada pela Guerra Fria, pela corrida tecnológica no setor aeroespacial, e principalmente também no setor militar, atômico, a indústria nuclear cresce bastante. Ocorre o desenvolvimento dos satélites, aviões a jato, sistemas de radares, energia atômica, informática, internet, biotecnologia, robótica. A partir daí vamos agora falar sobre os tipos de indústria. Chamamos a indústria moderna de indústria de transformação. Ela se classifica em indústria de bens de produção, que é a indústria de base, siderurgia, metalurgia, petroquímica, ferroviária, a indústria de cimento, entre outras. A indústria de bens de capital, que produz máquinas e equipamentos para as demais, como a indústria mecânica e de autopeças, elas fabricam produtos que serão utilizados em outras indústrias. A indústria de bens de consumo, ela atende diretamente à sociedade civil, e divide-se em 2 segmentos. A de bens de consumo duráveis, que produz gêneros de longa duração, como a eletrônica, automobilística, por exemplo, e a de bens de consumo não duráveis, que produz gêneros de vida útil curta, como alimento, vestuário, bebidas. De acordo com o grau de tecnologia, a indústria também ela pode ser classificada em indústria tradicional, com baixo emprego de tecnologia, e indústria dinâmica, com alta tecnologia. Uma tradicional seria, por exemplo, a indústria alimentícia. A de alta tecnologia, por exemplo, a fábrica de computadores, aparelhos celulares. Outro aspecto que devemos levar em conta quando falamos de indústria é sobre a regionalização do espaço industrial. Nós sabemos que no mundo algumas áreas são mais industriais, outras nem tanto. A partir da segunda metade do século XX, o surto industrial no mundo se intensifica. Em 2010, por exemplo, os Estados Unidos, a Europa e o Japão concentravam 66,5% de toda a indústria mundial.
No período de 1995 a 2009, houve um significativo aumento para 33,5% dos países emergentes, em especial na Ásia, China, Índia, né? O Brasil também acaba se destacando nesse contexto. O mundo também assiste a um grande aumento do setor terciário, em detrimento do secundário, né? O que alguns designam como desindustrialização. Hoje as indústrias elas são muito modernas, elas empregam cada vez mais tecnologia, demandando nesse sentido um número cada vez menor de trabalhadores para fazer a mesma coisa. Nós temos um mapa mostrando as principais áreas industriais do mundo. Nós temos aí a concentração nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em regiões da Rússia. Nós vemos também China, Índia, Indonésia, Austrália, Brasil, Argentina, México. Então a indústria ela se espalha bastante pelo mundo. Claro que existem áreas onde ela é bem mais concentrada e áreas onde não são. Talvez vocês poderiam me perguntar, bem professor, e nessas áreas onde não vemos marcação, não há indústria? De uma maneira geral, muita indústria não. Existe uma pequena indústria, uma indústria muito rudimentar, por assim dizer, ou não há indústria mesmo. O espaço industrial estadunidense. Quando nós falamos do espaço industrial nos Estados Unidos, geralmente nós dividimos ele em duas partes. Nós temos o Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, no nordeste dos Estados Unidos, né? E é o mais antigo centro industrial do país. Os fatores que justificam a concentração industrial nessa região são a ocorrência de muita matéria-prima, o forte parque energético, a presença de muita mão de obra, o mercado consumidor, a eficiente rede de transporte e a herança colonial, já que os Estados Unidos começaram a ser povoados por europeus a partir dessa região. O declínio industrial dessa área não atinge todo o nordeste dos Estados Unidos. Certo? O setor terciário acabou assumindo a condição de principal atividade em muitas cidades. Podemos destacar, por exemplo, Nova York, Pittsburgh, que já foram grandes centros industriais, hoje são mais centros prestadores de serviços. Em outras áreas, há um forte índice de desaquecimento. O principal e talvez o mais marcante é Detroit, que viu sua população diminuir em mais de 500 mil habitantes, bairros inteiros, indústrias fechadas. Milhares de pessoas deixaram a cidade em busca de oportunidades em outros locais. Então, claro, se você for em Detroit, você vai ver o centro e alguns bairros muito bons. Porém, muitos deles simplesmente deixaram de existir porque a cidade perdeu espaço para outros centros industriais. E falando desses centros industriais, destacamos o chamado Sun Belt, ou seja, o Cinturão do Sul. Então, o declínio do Manufacturing Belt está diretamente ligado à ascensão do Sun Belt, localizado na costa leste e no sul dos Estados Unidos. Tal fato se deu por conta dos seguintes fatores. Primeiro, a valorização da orla do Pacífico, a partir do desenvolvimento dos países asiáticos, particularmente o Japão, Coreia, China. A disponibilidade energética nessa região, a presença de importantes universidades que colaboraram para o desenvolvimento da indústria de alta tecnologia, a redução dos custos salariais, já que os sindicatos eles são menos organizados, então o custo por operário era bem menor. Isso acabou atraindo muitas empresas para essa região. O Sun Belt caracteriza-se pela presença de setores de alta tecnologia, como informática, biotecnologia, eletrônica, robótica, e é marcada pela qualificação e importação de cérebros. O que significa essa importação de cérebros? Significa a presença de pessoas de outros países, né, que se destacaram no desenvolvimento de alguma coisa, de alguma tecnologia, e são contratados por muitas dessas empresas. O Silicon Valley, ou Vale do Silício, em São Francisco e seus arredores, simboliza a pujança econômica e tecnológica da região. Produz chips, eletrônicos, componentes para informática. É o maior centro cibernético do mundo. Algumas empresas que ali surgiram, provavelmente vocês conhecem algumas delas, né? São a IBM, no setor de tecnologia, a HP, no Brasil conhecida pela produção de computadores, a Google, todo mundo conhece a Google, o grande oráculo do século XX, quem nunca acessou tem alguma relação com a Google.
A Microsoft, que produz, né, a maior parte dos sistemas operacionais para computadores e notebooks. O Facebook, né, a Intel, entre várias outras empresas. A corrida espacial da Guerra Fria acabou sendo um grande agente impulsionador dessa região. E o estado da Califórnia se tornou o mais rico e populoso dos Estados Unidos. Inclusive, se a Califórnia se tornasse um país independente hoje, seria a 7ª economia do mundo, para se ter uma ideia. O estado do Texas é outro destaque da região, com força no setor petroquímico e de biotecnologia. A maior fabricante de aviões do mundo também se concentra nessa região, de Texas, né? A região da Califórnia também produz alguns componentes, é a Boeing. Para alimentar o grande parque industrial, né, os Estados Unidos contam com a maior produção energética do mundo. Porém, 80% dela deriva da queima de carvão. Então, os Estados Unidos têm uma preocupação muito grande em ter outras fontes geradoras de energia, já que dependem tanto da produção de energia
elétrica derivada do carvão.